Fala, meu povo lindo! E aí, beleza? Aqui quem vos fala é a professora Thaisa Rafaela e vamos iniciar a correção do nosso segundo simulado. Nosso segundo simulado começa com a questão de interpretação textual. Segundo o texto 1, sobre a conclusão do cenário geral, é correto afirmar que, se é conclusão, eu vou olhar os parágrafos finais. Apesar dos esforços dos países e alguns avanços pontuais, a conclusão é de que o cenário geral é de piora, desde que o primeiro relatório foi lançado em 1997. Se vocês prestaram atenção, vocês notaram que esta frase encontra-se no quarto parágrafo. Esta frase apresenta-se apenas na ordem inversa, mas ela está correspondendo à questão sobre o cenário geral, sobre a conclusão que se retirou acerca disso. Então, a resposta correta é a letra A. Se você acertou, parabéns! Você prestou atenção no quarto parágrafo que esta frase encontra-se de ordem inversa. Qual é a ordem direta da língua portuguesa? Sujeito, verbo e complementos. Aqui a única diferença é a mudança, é a ordem. Então, portanto, resposta correta, letra A. Parabéns! Vamos para a segunda questão. A segunda questão também trata sobre interpretação textual. Segundo o texto 1, a saúde humana e a saúde ambiental estarão comprometidas. Para reverter essa situação, então a intenção comunicativa do texto 1, para reverter esse problema da saúde ambiental e saúde humana, que elas estarão comprometidas. Para isso não ocorrer mais, o que é que diz aqui? São necessárias fundações ecológicas da sociedade. Mudanças climáticas e recursos naturais são necessários. Ações urgentes em uma escala sem precedentes são necessárias. Galera, esta frase aqui, ações urgentes em uma escala sem precedentes são necessárias, encontra-se no subtítulo do texto. Então, se você observou que isso aqui está relacionado a isso, a reverter essa situação, e está no subtítulo do texto, logo abaixo com a fonte menor, você acertou. A resposta correta é a letra C. Parabéns para você. Na terceira questão, nós temos caso de questão sobre pronome relativo e conjunção integrante. Quem fez a prova do Proitec percebeu que caiu a função do que? Quem e o que retomava. Então, todas as provas do IFRN são relacionadas, mantêm uma relação com a função do que. Nós sabemos que existem várias funções para esse que. Mas o que é pedido na prova de vocês são duas funções, pronome relativo e conjunção integrante. É o que é pedido aqui na prova. Esse é o alerta que será dado nesta quarta-feira, 13, pela ONU, Meio Ambiente, no lançamento do 6º Panorama Ambiental Global. A função do que corresponde à função do que. Então, para sabermos essa função, esse é o alerta que será dado nesta quarta-feira. Esse que está se referindo ao termo anterior, alerta? Sim ou não? Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar substituir por um pronome relativo correspondente a isso aqui para ver se dá certo? Esse é o alerta, o qual será dado nesta quarta-feira. Parece que dá certo, parece que tem sentido. Vamos trocar por outro? Esse é o alerta cujo será dado nesta quarta-feira. Se eu posso fazer a substituição do que por outro pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, então eu sei que esse que também vai exercer a função de pronome relativo. Pronome relativo tem a função de retomar. Pronome relativo, retoma. E a conjunção integrante? A conjunção integrante, ela faz o quê? Ela substitui. Conjunção integrante substitui todo o resto da oração por um pronome demonstrativo. Isso, isto, disso ou disto, que fica sem sentido. Esse é o alerta disso, fica sem sentido. Então, a resposta correta desta questão é a letra B, pronome relativo. Tudo bem? Fácil essa questão, né? Muito bem, você acertou, você é vencedor, você é campeão. Todas as avaliações de língua portuguesa trarão uma questão sobre
essas funções do quê? A nossa próxima questão, a questão de número 4, é sobre posição da sílaba tônica. O que é mesmo uma sílaba tônica? No simulado anterior também falamos sobre posição da sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Sílaba átona é a sílaba mais fraca. Em uma palavra, conseguimos observar a sílaba tônica. Exemplo da palavra árvore. Como é que eu vou saber quem é a sílaba mais forte? Se tiver o acento, ótimo, é mais fácil de entender. Caso não tenha, eu vou ter que chamar, eu vou ter que vender. Olha, árvore! Quem quer uma árvore? Ou então eu posso chamar árvore. Aí assim eu saberei quem é a sílaba tônica, caso não tenha pontuação. Sobre o texto 1, em relação à posição da sílaba tônica, observe os pares de palavras e marque a alternativa que, respectivamente, quando usamos a palavra respectivamente, é que elas têm que seguir uma sequência, a mesma ordem. Primeiro paroxítona, depois proparoxítona e por último oxítona. Quando ela é paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. São acentuadas as paroxítonas que terminam em R, X, N, L, S, I, US, AN, PS. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a mais forte e todas elas são acentuadas. Já a oxítona, a última sílaba é a mais forte, não é? Última, penúltima e antepenúltima. Água. Água é uma palavra paroxítona? Chame, chame. Olha, água. Paroxítona. Última, penúltima sílaba. Antibióticos. Última, penúltima e antepenúltima. Parece que essa daqui também é proparoxítona. Através. A última sílaba está acentuada. É a sílaba tônica, que se enquadra aqui na oxítona. Aqui serve essa mesma ordem, paroxítona, proparoxítona e oxítona, parece que é a letra A. Vamos analisar as demais. Água, já sabemos que é paroxítona. Potável. Potável, penúltima sílaba mais forte, é paroxítona também. Aqui pede proparoxítona. Elimina-se essa questão. Potável, já começou aqui, ó, paroxítona. Antibióticos, proparoxítona. E número, proparoxítona também. Potável de novo, paroxítona. Número, proparoxítona. E países, aqui que a gente tem um caso de ato tônico e não de um oxítona. Portanto, a resposta correta é a letra A. Está fácil, não é, o simulado? Muito bem, sinal que você estudou. Parabéns, continue assim. Sobre a questão 5, nós temos um fragmento que servirá de base para as questões de 5 a 7. A terceira revolução industrial tem como data marcante o ano de 1969, quando Dick Morley, de Belfort, da Belfort Association de Massachusetts, apresenta o primeiro circuito lógico programável da história, o Modicon 084. Vamos lá. Questão de número 5. O termo 1 em destaque. A terceira revolução industrial. Apresenta sintaticamente a função de. Quando a gente fala sintaticamente, eu vou analisar sujeito, predicado, predicativo, verbo transitivo, verbo intransitivo, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto, vocativo, agente da passiva, complemento nominal. Tudo isso faz parte do estudo da sintaxe. Aí eu volto para cá. A terceira revolução industrial tem como data marcante. Eu vou olhar aqui para o verbo e vou perguntar a ele. Quem é que tem como data marcante o ano de 1969? A terceira revolução industrial. Nessa primeira aqui, ó, nessa primeira sentença, nós temos a função de sujeito. É quem pratica a ação diante de um verbo.
Quando eu olho para a alternativa, nós temos aqui objeto direto, predicativo do sujeito, adjunto adverbial, sujeito simples. Por que um sujeito simples? A terceira revolução industrial. Nós temos um núcleo, revolução. A se refere à revolução, terceira se refere à revolução, industrial se refere também à revolução. Se eu tenho a palavra revolução como núcleo, essas outras palavras que estão se relacionando a ela, se dirigindo a ela, são chamadas de adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais estão sempre ao lado de um núcleo, seja do sujeito, seja do objeto, dando características a ele, que funciona como substantivo. Portanto, nós temos aqui a função de um sujeito simples. Simples porque só tem um núcleo. Resposta certa, letra D. Gostou aí dessa dica? Muito bem. Preste atenção, não fique disperso. Solta o celular e olha para cá, que é mais importante, viu? Bora lá. Questão de número 6. O termo 2 em destaque corresponde a... Aí eu vou voltar para o termo 2 para observar que ele corresponde. Quando Dick Morley da Belfort Associated de Massachusetts, ele apresenta o primeiro circuito lógico programável. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço em relação a isso? Esse termo 2 corresponde a um adjunto adnominal, adverbial, verbo transitivo ou verbo intransitivo. Bora lá. O termo que está destacado é um verbo. Então, eu vou analisar a função que esse verbo exerce. Se eu disser assim, quando a associação apresenta, aí eu pergunto, quem apresenta, apresenta algo. Se esse verbo precisa de um complemento para que forme o sentido da frase, esse verbo é chamado de verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para que a frase esteja completa. Portanto, a nossa resposta é a letra C, verbo transitivo. Gostou aí? Estudo de sintaxe é muito bacana. Muitas coisas são discutidas. Enquanto na morfologia você estuda apenas a palavra independentemente, na sintaxe a gente estuda o conjunto. Na questão 7, nós temos aí mais uma questão de posição da sílaba tônica. Preste atenção, você é um futuro federal. Se você quer mesmo lograr isso nessa prova, largue o celular e olhe para cá. Isso aqui é mais importante. Vamos lá. A palavra lógico, inserida no fragmento acima, quanto à posição da sílaba tônica, classifica-se em... Vamos lá. A palavra aqui é fácil de identificar, por quê? Porque ela já está acentuada. Eu já sei quem é a sílaba tônica. Então, quando eu digo lógico, nós temos última, penúltima e antepenúltima. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, ela é classificada de proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Facílimo, professora. Que simulado fácil, sinal de que você estudou. Continue assim, você vai chegar onde você quer, no seu objetivo. O próximo fragmento é para as questões 8 e 9. Perigos para a saúde. O uso de materiais tóxicos que podem prejudicar a nossa saúde pode causar câncer e dependência de tecnologia, que pode levar a outros problemas de saúde, como obesidade e síndrome do túnel do carpo. Questão de número 8. A função do que, em destaque no fragmento acima, corresponde a... De novo, a função do que? De extrema importância para o IFRM. Aqui, pronome relativo ou conjunção integrante. Perigos para a saúde. O uso de materiais tóxicos. Vamos fazer a substituição desse que por outro pronome relativo? O uso de materiais tóxicos, os quais podem prejudicar a nossa saúde. Deu certo? Os quais? Deu. Posso substituir por outro? Cujos? O uso de materiais tóxicos cujos podem prejudicar a nossa saúde. Também eu posso fazer a substituição. Se eu posso substituir esse que por outro pronome relativo, ele exerce a função de pronome relativo.
E se fosse conjunção integrante? Eu teria que substituir o resto da frase por um pronome demonstrativo. Isso, isto, disso ou disto. O uso de materiais tóxicos, isso, fica sem sentido. Portanto, esse que também exerce a função de pronome relativo. Resposta correta, letra A. Sobre a questão 9, vamos lá. Sobre o texto 4, a ideia principal do primeiro parágrafo é, você vai focar o primeiro parágrafo e vai olhar para ele e analisar qual é a ideia principal, qual é a intenção comunicativa que ele traz. A reciclagem é a única solução aceitável para os nossos dispositivos eletrônicos e existem muitos custos associados a processos, devido à necessidade de não ser necessário separar os diferentes tipos de materiais usados no processo de fabrico. A reciclagem é a única solução aceitável para os nossos dispositivos eletrônicos. Todavia, existem custos associados a processos devido à necessidade de separar os diferentes tipos de materiais usados no processo de fabrico. Aí eu pergunto a vocês, essa questão aqui, essa letra B, ela está relacionada à ideia principal, encontra-se no primeiro e no segundo período desse parágrafo. A única mudança que foi efetuada aqui foi a conjunção todavia. Todavia, que dá a ideia de oposição, adversidade, ideias opostas. O que tinha lá no texto de vocês era no entanto. A troca apenas foi realizada na palavra, na conjunção todavia, que dá a ideia da adversidade. Portanto, se você prestou atenção, você notou que a resposta correta é a letra B. É a ideia principal do primeiro parágrafo do texto 4. Beleza? Vamos para a questão de número 10. Observe a imagem de o gênero textual correspondente. Gênero textual, que é muito também recorrente nas provas do IFRN. Os gêneros textuais são textos que circulam diariamente no meio de vocês, na sociedade, transmitindo informações. Seja uma bula de remédio, seja um cartaz, a propaganda do minicurso, tudo isso daí é gênero textual. Aqui na prova é pergunta. Dei todas as latinhas para o moço da reciclagem. Ótimo, filho. O moço deve ter ficado feliz. Muito. Mas o pai não. Elas estavam cheias. Aí, analisando aqui a estrutura, nós temos 3 quadrinhos. Charge pode ter 3 quadrinhos? Não. A característica da charge é um quadro que satiriza ou critica uma situação atual. Por isso que é temporal. A tirinha apresenta uma sequência de quadrinhos que tem personagens já conhecidos, não é? Dentro desses personagens é que eles apresentam as características críticas, mas não é uma característica do gênero, e sim do personagem. Portanto, resposta correta, letra B. Cartoon, enquanto a charge é temporal, o cartoon é atemporal, porque remete a uma crítica passada, que não se usa mais. É igual o crush, que você não curte mais, é uma coisa do passado, ele é um cartoon na sua vida. E o infográfico são gráficos que têm imagens e embaixo tem cada legenda que corresponde às imagens, ok? Portanto, a resposta certa da questão 10 é a letra B. Sigamos para as próximas questões. Mais um fragmento para você responder algumas questões. A eletrônica não inclui apenas materiais tóxicos, mas também materiais raros que podem ser vendidos e reciclados para os novos propósitos. Vocês perceberam que essa prova tem mais questões relacionadas ao uso do quê? Porque essa questão aqui foi muito recorrente em outras provas e caiu agora na prova do Proitec. A função desse que em destaque, vamos voltar. A eletrônica não inclui apenas materiais tóxicos, mas também materiais raros, os quais podem ser vendidos. Dá certo? Dá. Cujos podem ser vendidos. Também dá certo. Substituindo esse que por outro pronome relativo, ele exerce a mesma função de pronome relativo. Muito bem, você está se dando muito bem nessa prova do simulado, você é um fera. Continue assim. Na próxima questão, questão 12, considere mais um fragmento. Reciclagem é a única solução aceitável para os nossos dispositivos eletrônicos.
A questão 12 também é referente à posição da sílaba tônica. Falou em posição da sílaba tônica, lembre-se, proparoxítona, paroxítona e oxítona. Quanto à acentuação gráfica dos termos destacados no texto acima, correspondem respectivamente, na mesma ordem, respectivamente. Nós temos aqui aceitável e eletrônicos. Aceitável. Última, penúltima. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona. Eletrônicos. Última, penúltima e antepenúltima. Antepenúltima sílaba mais forte, ela é proparoxítona. Vamos ver como é que ele vai se enquadrar aqui. Paroxítona terminada em L, proparoxítona. Proparoxítona, não, a primeira é paroxítona. A segunda é proparoxítona. Oxítona terminada em L, não. Paroxítona terminada em L e paroxítona, não. Portanto, nós temos como resposta correta, letra A. Paroxítona terminada em L, aceitável. E uma palavra proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba mais forte, e todas elas são acentuadas. Muito bem, parabéns por mais uma resposta correta. Para a questão do número 13, temos outro fragmento. No entanto, existem custos associados a processos devido à necessidade de separar os diferentes tipos de materiais usados no processo de fábrica. Aí vocês lembram que alguma questão eu falei que eu troquei o no entanto por todavia? Lembram? Se eu não me engano foi a questão 9, a questão 8 que eu troquei isso aqui. No entanto, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, dão ideia de adversidade, quebra de expectativa ou oposição. Questão do número 13. O vocábulo, no entanto, sem alteração no sentido do trecho, ele pode ser substituído por como, devido, conforme, contudo. Aí eu vou lembrar da dica que a professora deu há alguns minutos sobre isso aqui. Se ele dá a ideia de oposição, sentido oposto, nós temos o quê? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, contudo, é uma conjunção coordenativa adversativa. É só para a gente entender a substituição de um termo por outro, que também é uma questão recorrente na prova do IFRN. Portanto, a questão 13 tem como resposta correta a letra D. Muito bem, se você acertou. Está gostando da correção do simulado? Vamos para lá, vamos à frente. Nós temos a questão de número 14. Aqui a gente tem uma imagem, né, referente aqui ao lixo. E o pai conversando com o filho. Meu filho, um dia tudo isto será seu. 14. A expressão meu filho, empregada no texto acima, classifica-se como? Presta atenção. Muita gente acha que pelo fato de estar iniciando uma frase, exerce a função de sujeito. Mas aí você lembra do seguinte: sujeito não pode ser separado do resto da frase, não pode ser separado do predicado por vírgula. A gente tem aposto, tem vocativo, que é usado vírgula, tá? No aposto, a vírgula pode aparecer ou não aparecer. No vocativo, a vírgula é obrigatória. Então, eu já sei que não pode ser sujeito, porque eu não posso separar o sujeito do predicado com uma vírgula. Se ele está dizendo, meu filho, um dia tudo isto será seu, meu filho, ele está falando, ele está invocando o filho. A função do vocativo é essa, e a vírgula é obrigatória. Portanto, a expressão meu filho, na questão 14, tem como resposta certa a letra B, vocativo. Gostou da correção? Mais uma resposta correta, hein, campeão? Muito bem, continue assim. Para a questão de número 15, considerando o texto 5, o gênero textual em evidência é... Então, vocês analisaram a questão. O texto 5 da prova trata-se de um cartoon, né? Por que um cartoon? Porque é uma situação atemporal, uma situação que já foi tratada e que hoje em dia não causa tanta polêmica assim, tá?
Tirinha, repetindo, sequência de quadrinhos que tem personagens conhecidos. Charge é um quadrinho que critica uma situação atual. E a caricatura é um desenho de uma pessoa famosa ou não, que detalha traços mais marcantes no rosto ou no corpo de uma pessoa, geralmente é no corpo, e classifica-se como caricatura. Portanto, a resposta certa da questão 15 é a letra A. Vamos para a questão 16. Nós temos mais um fragmento para as questões 16 e 17. Presta atenção, larga o celular, olha para cá. Menino, fique atento. Não perca a oportunidade de corrigir esse simulado. Isso é importante para o futuro de vocês. A ciência é clara. A saúde e a prosperidade da humanidade estão diretamente ligadas ao estado do nosso meio ambiente, afirmou Jose Mills. Questão 16. O termo clara exerce a função sintática de... Vamos lá. A ciência é clara. O que é clara? A ciência. A ciência exerce a função de sujeito da minha oração. Veja que eu tenho aqui um verbo de ligação, do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Os verbos de ligação, também chamados de verbos copulativos, eles servem para ligar o sujeito ao predicado, transformando também em predicativo, que é uma característica do sujeito. Se o verbo de ligação apareceu para ligar, para copular, ele vai aparecer um predicativo. Quais são os principais verbos de ligação? Escuta aí, canta aí para mim, para escutar. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, aparecer, continuar. Lembrou da nossa última aula, né? Muito bem. Se aparecer o verbo de ligação aqui, ó, a ciência é clara. Clara é uma característica ligada ao sujeito. Sempre um predicativo do sujeito vai ser representado por um adjetivo, ou seja, uma palavra que está qualificando ou dando característica à outra. Então, a resposta correta é predicativo do sujeito. Por que mesmo? Porque eu tenho aqui uma palavrinha que está qualificando, dando característica ao sujeito da minha oração através de um verbo de ligação. Isso é predicativo do sujeito. Muito bem. Parabéns por mais uma resposta correta. Sobre a questão 17, também relacionada a esse trecho, a segunda expressão, a saúde e a prosperidade da humanidade, desempenha a função sintática de... Vamos lá, vamos voltar à função sintática. A saúde e a prosperidade da humanidade estão diretamente ligadas. Aí eu vou olhar para o verbo e vou perguntar ao verbo, quem é que está praticando a ação dessa oração? Estão diretamente ligadas ao estado do nosso meio ambiente? Estão. Estão. Como assim? Estão. Quem está praticando essa ação? A saúde e a prosperidade da humanidade. Portanto, quem está praticando a ação relacionada a esse verbo, no caso nós temos um sujeito. Nós temos um sujeito simples ou composto? Vamos analisar. A saúde e a prosperidade da humanidade. Tem um núcleo, tem mais de um núcleo. Como é? Não ouvi. Repita aí para mim. Ah, muito bem. Nós temos saúde e prosperidade como núcleos do sujeito dessa oração. A é a adjunta nominal porque se refere à saúde, que é o núcleo. A se refere à prosperidade, é uma adjunta nominal que também se refere ao núcleo, que é um substantivo. Da humanidade é uma locução adjetiva, também é uma adjunta nominal que se refere ao núcleo. Então, nós temos aqui um sujeito composto. Gostou? Acertou? Muito bem, parabéns, fera. O seu futuro está próximo, o seu sucesso está chegando. Vamos para a questão de número 18. Estamos terminando a correção do simulado e eu espero que você, futuro federal, tenha logrado êxito nessa prova desse simulado fantástico que foi feito com todo o carinho para você. Vamos para a questão 18. Com relação ao texto 3, quanto à tipologia textual? Professora, a diferença entre tipo textual e gênero textual? Gênero textual
São textos que circulam diariamente no nosso dia a dia, que trazem informação. Tipo textual é o tipo que é demarcado em um texto, que tem algumas classificações. Ele pode ser argumentativo, pode ser narrativo, pode ser dissertativo, pode ser descritivo, pode ser injuntivo, pode ser dialogal, pode ser informativo. Aqui nós temos, para esse texto 3, a tipologia textual e suas características. Nós temos um texto argumentativo, que defende o ponto de vista do autor do texto, trazendo a impessoalidade e a primeira pessoa. Impessoalidade é quando você não se dirige a nenhuma pessoa do discurso. Um texto pessoal, um texto de terceira pessoa. Informativo, porque instrui o leitor sem convencê-lo por meio de argumentos com predominância de verbos no infinitivo. Desculpe, no imperativo. O verbo no imperativo é aquele que indica o quê? Ordem, apelo, conselho. Se ele é usado no imperativo, ele tem que ser um texto o quê? Injuntivo. Letra C. Ele é informativo porque utiliza uma linguagem direta, denotativa e impessoal. Estão dizendo de duplas interpretações. Parece que essa está correta, né? O que é uma linguagem denotativa? Denotativa é aquela que tem o sentido real, literal. Conotativa é o sentido figurado. Quando você diz assim, sua mãe olha para você e diz assim, esse meu filho vale ouro. Não é que ela vai pegar você e vai trocar por uma barra de ouro, não. Isso é um sentido figurado. Isso é conotativo. E quando você diz assim, olha, o relógio da professora é um relógio de ouro. Ouro no sentido real. Isso aqui é sentido denotativo, tá? Mas não se engane não, que isso aqui foi lá do Alecrim, não tem nada de ouro, viu? Vamos para cá. Ou é um texto argumentativo, uma vez que não defende o ponto de vista do autor do texto, apresentando a pessoalidade e terceira pessoa do discurso. Como é que é pessoalidade e terceira pessoa? Não pode, né? Nós temos a resposta correta, a letra C. É um texto informativo. Ok, pessoal? Estamos quase terminando o nosso simulado. Na questão 19, leia o texto abaixo. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Tá, eu só não entendi por que são chamados de racionais. Olha só que crítica, né? No trecho, eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Esse termo destacado pode ser classificado como adjunta nominal, objeto direto, aposto, sujeito. Vamos observar. Eles sujam a água, os humanos, né? Consomem seus recursos naturais, os humanos. Poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Tudo isso está se referindo a quê? Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais e poluem o ar. Isso aqui, tudo isso, está resumindo o que foi dito anteriormente. É um caso de aposto resumidor. O aposto é aquele termo que especifica, que explica um outro termo. Ele pode ser classificado como resumidor, uma palavra que resume tudo, tipo assim, joias, carros, plásticas, dinheiro, nada satisfazia a mulher. Esse nada resume todas as ideias que foram citadas anteriormente. Então, isso é um aposto resumidor. Feijão, arroz, carne, banana, feijão com banana, ó, show de bola. Tudo era muito gostoso. Esse tudo está resumindo o que foi dito antes. Então, a gente tem mais um caso de aposto resumidor. Portanto, a resposta correta, letra C. E para finalizar o nosso simulado, a nossa 20ª questão. Levando em consideração o trecho destacado no texto 4, independentemente dos custos de reciclagem, não significa que não seja uma área de negócio rentável. Rentável, que dá dinheiro, que dá renda. A eletrônica não inclui apenas materiais tóxicos, mas também materiais raros que podem ser vendidos e reciclados para novos propósitos.
O vocábulo rentável no trecho pode ser substituído sem alteração de sentido. Toda a prova do IFRN cai uma questão sobre relação de sinônimas, relações sinonímicas entre as palavras que têm o mesmo sentido. Rentável, um negócio que dá dinheiro, né? Que dá renda. Ele pode ser substituído pela palavra desvantajoso, inútil, lucrativo ou perdulário. Lucrativo é aquele que dá lucro. Muito bem, pessoal. Parabéns para vocês que acertaram todas as questões. Parabéns para quem também não acertou, mas que tentou, batalhou para que chegasse até aqui. E eu estou muito feliz por isso. Eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo e que vocês consigam alcançar o tão sonhado objetivo, uma vaga no IFRN. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.